Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 24. Você que possui um exemplar da Bíblia, Lucas capítulo 24, iremos ler apenas o verso de número 13 da Palavra de Deus. O texto dessa noite nos diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Pai querido, nós queremos nessa noite pedir que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra, assim como Tu já tens falado, já tens se movido até o andamento desse culto. E que acima de todas as coisas, o nome do Senhor seja exaltado em nome de Jesus. Amém e amém. Na noite de hoje, eu gostaria de transmitir uma palavra de forma breve e de forma objetiva para três tipos de pessoas que, quem sabe, chegou aqui hoje esperando ouvir uma palavra da parte de Deus. A primeira delas é para aqueles tipos de pessoas que chegaram a esse lugar e têm recebido da parte de Deus, ao longo da sua caminhada com Jesus, promessas que Deus um dia conferiu à sua vida. Promessas, quem sabe, de salvação de pessoas da sua família, promessas de cura, promessas de coisas na sua vida espiritual, familiar, enfim, qualquer uma das áreas. Mas o fato de essas promessas ainda não terem se cumprido em sua vida tem gerado um certo cansaço no seu coração e até mesmo você tem pensado, você tem se inclinado a desistir das promessas. Se por acaso há alguém aqui que tem recebido promessas de Deus, mas ainda essas promessas não se cumpriram, provavelmente esse será o primeiro grupo de pessoas com que Deus irá falar por meio da palavra. Há um segundo grupo, que são aquelas pessoas que, de forma recente, tiveram e estão tendo que lidar com decepções e frustrações em suas vidas. Decepções nas mais diversas áreas, e isso, de alguma forma, está amargurando você, e você ainda não tem superado lidar com elas. E o terceiro tipo de pessoa, com quem eu creio que o Senhor falará nessa noite, é com pessoas que, ao olharem para a sua vida, ou para áreas de sua vida, e encontra um tipo de caos instalado, aonde parece que as coisas fugiram do controle, e você não sabe o que fazer. Embora são três coisas aparentemente totalmente diferentes uma das outras, mas o texto bíblico que eu fiz questão de ler com vocês é um texto que, creio eu, que tem lições para esses três tipos de pessoas e que, com certeza, se você está desejoso, Deus falará com você. Se você crê, diga amém. A palavra que lemos é um texto inicial de um episódio famoso da Igreja de Jesus. É o episódio onde os dois discípulos do caminho de Emaús estão retornando à sua aldeia natal. O capítulo de número 24 é um capítulo conhecido de todos nós, pois é um capítulo onde acontece a nossa esperança maior, a ressurreição do Senhor Jesus. Nos versos primeiros desse capítulo, há um relato do encontro das mulheres, lideradas por Maria Madalena, que vão ao sepulcro, e ali elas possuem a experiência de não encontrarem o corpo do Senhor Jesus. A Bíblia fala que elas, ao entrarem naquele túmulo, e não vendo o corpo do Senhor, mas apenas os seus lençóis, elas se atemorizam com essa visão, buscando entender o que estava acontecendo. De repente, aparece uma visão de dois seres angelicais, falando com essas mulheres, dizendo: o que vocês estão procurando entre os mortos, aquele que vive? Pois ele já ressuscitou. As mulheres, de forma maravilhada com essa palavra,
voltam ao lugar até onde estava escondido os discípulos de Jesus. Você vai lembrar comigo que depois da crucificação do Senhor, os discípulos se dispersam e eles agora passam a viver escondidos. E nesse momento, eles estão trancafiados em uma sala, onde estavam os 12 discípulos e mais um grupo de discípulos. Nesse grupo de discípulos, estavam esses 2 discípulos do caminho de Emaús. E a Bíblia vai dizer, amados, que esses 2 homens, eles escutam o relato das mulheres do que elas haviam presenciado no sepulcro. Elas escutam o testemunho dessas mulheres, mas aparentemente eles não dão crédito ao que elas falaram. Eles, inclusive, admitem, ou eles inclusive dizem que essas mulheres estavam, na verdade, tendo um desvario, eles estavam tendo um certo tipo de alucinações. E é por isso que o versículo de número 13, que nós lemos, vai dizer que no mesmo dia, no dia em que elas são expostas à mensagem de que Jesus ressuscitou, eles decidem voltar à sua vida. Eles decidem voltar a Emaús, a sua aldeia natal, para voltar a viver uma velha vida. E é a partir desse contexto que eu quero compartilhar ao seu coração pelo menos 3 verdades que eu aprendo no caminho de Emaús. A primeira delas, e eu gostaria que você repetisse comigo para que você memorizasse, é a seguinte verdade. Diga assim comigo: eu preciso esperar mais um pouco pelo cumprimento das promessas. Você vai concordar comigo que esses 2 discípulos ouviram não uma, nem 2, nem 3 vezes Jesus prometer a eles que no terceiro dia da sua morte ele iria ressuscitar. Incontáveis vezes nos evangelhos, Jesus prediz a sua morte, mas também prediz a sua ressurreição. O fato é que eles estão no terceiro dia, o dia da ressurreição, mas eles não esperam pelo cumprimento da promessa de Jesus. Eles acordam, quem sabe, pela manhã de domingo e percebem que nada aconteceu e eles simplesmente decidem voltar à sua velha vida. E isso me diz que esses homens, esses 2 discípulos, não esperaram o suficiente naquilo que Jesus havia prometido a eles. Porque você vai concordar comigo que se Jesus tivesse prometido que ele ressuscitaria ao terceiro dia e eles partissem na segunda-feira, aí sim eles teriam motivos para dizer: Jesus prometeu, mas não cumpriu. O fato é que esses homens, eles se apressam diante da promessa que a eles foi delegada pelo Senhor Jesus. Apressados, eles correm para desistir de até então tudo aquilo que o Senhor havia prometido a eles. E aqui entra a primeira lição que eu e você deveríamos aprender e que eu gostaria de falar ao primeiro grupo que eu disse na minha introdução. Essa passagem da desistência desses homens de esperarem pelo menos até o final do dia de domingo apenas reflete, sabe o quê? Algo a respeito de nós. Todos nós somos muito tendenciosos a sermos muito apressados quanto ao cumprimento das promessas de Deus. Muitas vezes queremos que elas se cumpram da nossa forma e no nosso tempo. E aí, muitas vezes nós lidamos com sentimentos de frustração e de decepção. Porque uma coisa eu e você precisamos entender, amados: o tempo de Deus é um e o tempo dos homens é outro. Eu e você precisamos olhar para esses homens e não apontar dedos de juízo sobre eles, dizendo: por que eles não esperaram? Porque, na verdade, como disse, eles apenas estão apontando quem de fato nós somos. Mas você vai concordar comigo que existem passagens na palavra de Deus que nos ensina, não uma nem 2 vezes, a nós sermos persistentes diante das promessas que recebemos de Deus. Por exemplo, Lucas capítulo 18, Jesus inicia esse capítulo falando sobre a parábola do juiz que está sendo injuriado, está sendo persistido por uma viúva persistente. E essa parábola, o verso 1 vai dizer que o intuito dela é Jesus ensinar
que diante dele nós deveríamos persistir em esperar, em confiar e não esmorecer. O que eu quero dizer ao seu coração nessa noite que veio aqui, é que se você tem recebido promessas de Deus, você não precisa fazer o que esses homens fizeram, você não precisa seguir no caminho da pressa, achando que Deus não cumprirá essa promessa. Escute uma coisa, o que Deus prometeu a você, Ele é fiel para cumprir sobre a sua vida. Você precisa entender que o seu tempo às vezes é apressado, que o seu tempo às vezes é que nem micro-ondas, você quer que muito rápido aconteça, mas Pedro na sua segunda epístola disse que para o Senhor 1000 anos são como um dia, e um dia são como 1000 anos, e ele diz, o Senhor não retarda no cumprimento da sua promessa. Em outras palavras, ele está dizendo, Deus não se atrasa naquilo que Ele promete. Então, amados, se você chegou nesse lugar, e você tem recebido promessas da parte de Jesus, entenda uma coisa, que o segredo diante dessas promessas é você esperar, é você dizer, eu vou esperar pelo cumprimento dela, eu não irei esmorecer, eu não irei desfalecer, eu não irei desistir até que essa promessa se cumpra sobre a minha vida. Você me entende? Diga amém. Então repita comigo essa primeira lição, diga assim, Senhor Jesus, me ajude a esperar pelas tuas promessas. Diga assim, Senhor Jesus, me ajude a confiar que o Senhor que me prometeu é fiel para cumprir o que diz. Você me entende? Esses discípulos, eles receberam promessas, mas infelizmente eles não esperaram o tempo que deveria ter esperado, e por isso aconteceu algo com suas vidas. Os versos seguintes vai dizer que essa caminhada que eles tiveram rumo à sua aldeia natal, a Emaús, foi uma viagem de decepções, foi uma viagem que eles estavam tristes, foi uma viagem que eles estavam amargurados de coração. E aqui está a segunda lição que eu aprendo com esse texto, que eu compartilho com você. Percebemos que nesse episódio do caminho de Emaús, quando há pessoas que estão com seus corações decepcionados, frustrados, há sempre uma atitude que Jesus deseja tomar para com essas pessoas. Então, para que você memorize a segunda lição, repita comigo a seguinte expressão, diga assim, em meio às minhas decepções, Jesus sempre estará ao nosso lado. Nós vemos que quando esses discípulos estão caminhando, conversando entre si, sobre o que havia acontecido, Jesus se aproxima deles. E Jesus se aproxima com a intenção de ajudá-los a lidar com suas decepções. Você vai concordar comigo que essa decepção que eles estão experimentando é um tipo de decepção que eles poderiam ter evitado. Se eles tivessem esperado até domingo à noite, até o momento em que Jesus se manifestaria a eles no cenáculo, eles não teriam experimentado aquilo. Eles estavam tendo que lidar com um sentimento de decepção que eles próprios provocaram. E aqui eu preciso dizer a você que na vida existem dois tipos de decepções e de frustrações que nós lidamos. A primeira delas são aquelas que são as inevitáveis. Você não tem nada que você faça para impedir de lidar com ela. Por exemplo, você pode ser o melhor funcionário e o funcionário mais dedicado na sua empresa. Você cumpre horário, você cumpre metas, você faz mais do que ele pede, mas de repente, o seu encarregado procura você e diz assim, ei, está tendo uma limpeza, uma geral na empresa de demissões, e você é um deles. Esse tipo de decepção e de frustração é aqueles tipos de decepções que enfrentamos na vida que nós não podemos fazer nada para lidar com elas. Elas são maiores do que nós. Mas você vai concordar comigo que quem sabe uma boa parte, se não a maior parte, das decepções que nós lidamos na vida e que temos que lidar, são decepções que poderiam ser evitadas. São
Pessoas que eu coloquei muita expectativa e de repente elas não foram alcançadas. Foi um determinado trabalho que eu estipulei algo que eu achava que iria acontecer lá e de repente não foi como eu esperava. Mas, independente dos tipos de decepções que nós passamos, sejam elas as inevitáveis e sejam elas as evitáveis, a palavra de Jesus é a mesma, que se há um coração que está tendo que lidar com esse tipo de sentimento, Jesus sempre está pronto para se aproximar. Jesus sempre está pronto a chegar perto e dizer o que está acontecendo com o seu coração. E eu quero dizer a você que está aqui nessa noite, e chega dizendo: pastor, eu estou enfrentando sentimentos de decepção. Eu tive uma profunda frustração com fulano. E eu quero dizer uma coisa a você, que você precisa repetir a atitude que esses discípulos tiveram. Nós vemos que esses discípulos tiveram a melhor das atitudes que nós podemos ter quando estamos decepcionados e como estamos frustrados. Pergunta para mim qual? Mais uma vez. Eles falaram para a pessoa certa. Hoje em dia, a coisa mais comum do mundo é você entrar nas redes sociais e ver que muitas vezes ali é um poço de amargura. Gente angustiada, gente com problema, e gente que usa muitas vezes elas para despejar aquilo que está de mais ruim, amargurado em seus corações. Mas uma coisa eu preciso lembrar a você, amados: colocar as suas decepções, as suas frustrações nas redes sociais não vão trazer nenhum bem para a sua vida. Na verdade, elas apenas trarão mais exposição para você do que você está enfrentando. O que seria de nós se nós aprendêssemos a fazer o que esses homens fizeram, ainda que eles não tinham consciência de que eles estavam apresentando suas decepções e as suas frustrações a Jesus, porque naquele momento eles ainda não sabiam disso? Foi a melhor coisa que eles fizeram, porque você vai perceber que ao eles compartilharem do que estava em seus corações, eles estavam se abrindo à oportunidade de Jesus ouvi-los e ter uma resposta para dar a eles. Eu tenho a experiência, e talvez você também tenha, de chegar diante do Senhor e compartilhar daquilo que tem magoado você, daquilo que tem frustrado você, daquilo que tem lhe causado dano ao Senhor, e de uma forma linda e maravilhosa. Jesus tem sempre uma palavra para nos confortar. Então, amados, se você chegou aqui nessa noite lidando com esse tipo de sentimento, Deus te fala hoje, nesta quinta-feira: apresente essas decepções diante da minha presença, apresente essas frustrações aos meus pés, porque eu tenho resposta para você. Eu tenho uma palavra para você, e quando Ele libera a palavra, irmãos, toda a força que a decepção carrega consigo, ela se desfaz. Você me entende? Diga amém. Então repita comigo essa seguinte oração, diga assim: Senhor Jesus, me ajude a lidar com as minhas decepções da melhor maneira possível. Que o Senhor seja a minha fonte e seja o meu refúgio. Amém. E uma terceira lição que eu compartilho a você, e com ela passo para o final da minha palavra, já que hoje terminaremos mais cedo o culto, é que, além de aprender com esses homens, de que eu devo esperar um pouco mais pelo cumprimento das promessas, de que eu devo apresentar as minhas decepções e frustrações para a pessoa certa, porque a pessoa certa sempre terá a disposição para me ajudar. Eu aprendo aqui uma terceira lição, e com essa eu encerro a minha palavra com você nessa noite. Diga assim comigo: o que aos nossos olhos parece um caos, aos olhos de Jesus, está tudo sob controle. Eu vou repetir, você não precisa repetir. O que aos seus olhos parece um caos, aos olhos de Jesus, está tudo sob controle. Eu lhe explico. Você, se ler os versículos seguintes na sua casa, você vai perceber
que quando Jesus pergunta para esses 2 discípulos no caminho de Emaús, por que vocês estão tristes? Esses 2 discípulos vão relatar a Jesus, sem saber que era Jesus, o que na ótica deles estava acontecendo nos últimos dias. E você vai perceber, do versículo 20 em diante, eles dizendo assim: olha, nos últimos dias aconteceu de que um homem chamado Jesus de Nazaré, homem poderoso em obras e palavras, que nós acreditávamos que era o Messias, ele foi preso, ele foi julgado, e o pior, ele foi crucificado. Nós achávamos que ele seria quem remisse a Israel. Agora perceba comigo a visão pessimista desses 2 discípulos. O que eles enxergam no cenário que aconteceu há 3 dias atrás é apenas prisão, humilhação e morte. Mas você vai perceber que quando eles compartilham com o Senhor o que eles viram, você sabe qual é a resposta que Jesus dá para eles? Jesus usa uma palavra que talvez ofenderia a mim e a você se ele dissesse a nós. Ele disse: vocês são tolos de coração. E aí Jesus vai dizer: não convinha, porventura, que o Cristo padecesse antes de acessar a sua glória? E aí o texto diz que Jesus, começando por Moisés e passando por todos os profetas, ele começa a dizer e a ensinar tudo aquilo que estava já escrito ao seu respeito. E aqui, amados, você precisa entender uma coisa. Jesus, nessa conversa que estava tendo com os discípulos, estava querendo transmitir a eles, e a mim e a você que está aqui nessa noite, uma forma de enxergar as circunstâncias. Eu e você precisamos olhar para as circunstâncias ao nosso redor, não com o olhar natural, não com o olhar humano e temporal, porque quando fazemos isso, a gente só vê coisa ruim, a gente só vê pessimismo, a gente só vê derrota, a gente só vê sem saída. Mas quando eu olho para as circunstâncias como Jesus fez, com o olhar das Escrituras, as coisas mudam. Porque aí você vai perceber que você não está inserido dentro de um caos. Embora a circunstância diga para você que está um caos. Você vai olhar para as circunstâncias da sua vida e você vai entender: nada que acontece em minha vida está fora do controle de Deus. O que está acontecendo exatamente hoje com a minha vida, com a minha família, com a minha casa, com as minhas finanças, Deus já sabia e Deus está querendo transmitir ao meu coração: descanse, pois está tudo sob controle. Jesus disse isso aos discípulos porque ele queria dizer assim: olha, o que para vocês foi uma prisão inesperada, um julgamento inesperado, Deus dos céus já havia profetizado, Deus dos céus já havia predito. Ou seja, o que para vocês estava tudo fora, tudo em desordem, os céus olham para a terra e dizem: não está nada fora de ordem, está tudo sob controle. E eu me maravilho quando falo sobre isso, porque eu lembro do salmista Davi, em 2 salmos, falando sobre a grandeza de Deus. Por exemplo, no Salmo 139, o famoso salmo que lemos, um dos versos, versículo 16, vai dizer que no livro que Deus havia escrito ao meu respeito, já estavam todos os meus dias escritos. Você tem noção do que isso significa? Significa dizer que eu e você lidamos e se relacionamos com Deus, que os acontecimentos da sua vida não pegam Deus de surpresa, podem pegar você de surpresa, mas não o Deus que você serve. O salmista ainda continua dizendo no Salmo de número 103, versículo 19, que eu e você servimos a um rei que domina sobre tudo o que existe. E isso deveria confortar o meu e o seu coração, amados, que por mais que você esteja em uma circunstância em que parece que o caos se instalou na sua vida, você pode olhar para ela e dizer: está tudo sob controle. O meu Deus me dará uma saída para essa situação. O meu Deus falou
que eu deveria descansar. O meu Deus disse que eu deveria confiar, que nada sobre a minha vida acontece fora do seu controle. Romanos capítulo 8, versículo 28 vai nos dizer que todas as coisas que acontecem nas nossas vidas, elas contribuem para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo as decepções, até mesmo o aparente caos. Você sabia que muitas das lutas que nós passamos, elas nos servem justamente para nos aproximarmos mais de Deus? Que elas nos servem muito mais para a gente se aproximar do Senhor, para orarmos mais, para buscarmos mais, para de alguma forma nos parecermos mais com Jesus. E o que eu quero terminar falando com você nessa noite é: saia nessa noite desse lugar, entendendo que o Deus que você serve é muito maior do que as circunstâncias da sua vida. Que você saia daqui dizendo: pastor, eu estou vivendo uma situação complicada, os meus olhos veem e vê muito difícil lidar com essa situação, mas Deus te diz nessa noite: descanse o seu coração, porque eu tenho a última palavra sobre a sua vida. Você crê? Diga amém.